Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar das 3 categorias mais exigentes dentre os bovinos de corte, por que elas são as mais exigentes e como que essa exigência afeta, tá, no nosso sistema produtivo e o que vocês têm que fazer para suprir a necessidade nutricional delas e não deixar faltar produção para esses animais, beleza? Então se você achou esse tema interessante, se isso pode te ajudar, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like. O like é importantíssimo para a gente continuar crescendo para o YouTube, entender que o vídeo é interessante, o conteúdo é bom e entregar para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Bora lá, vamos pro vídeo. Pessoal, tava conversando com um amigo esses dias, trocando uma ideia sobre conteúdo e ele falou assim: Matheus, mas beleza, vamos criar uma escada de exigência dos animais ou da categoria mais exigente, tá, para a categoria menos exigente. A gente estava falando sobre suplementação e tal e decidiu trocar uma ideia desse tema. E aí, discutindo uma coisa, discutindo outra, colocando até um pouco mais de categorias dentre aquelas categorias mais comuns do nosso processo produtivo, a gente chegou em 3 categorias com maior exigência, tá? Primeira categoria que eu defino como a mais exigente de todas e a mais complicada de se trabalhar: novilhas precoces prenhas, tá? As novilhas precoces prenhas são uma das categorias, ou na verdade é a categoria de necessidade nutricional mais alta e de mais fácil, e é a categoria que mais fácil a gente consegue não atender às suas necessidades, tá? Em segundo lugar, eu coloquei os animais fechados ou os animais em confinamento de altíssimo desempenho. Converter, gente, nutrientes em 1,5 kg, 1,8 kg, 2 kg por dia não é fácil. Exige muito. É a mesma coisa que um atleta, esse animal. O metabolismo dele é muito acelerado. Outra categoria que é importantíssima, vou até pegar aqui para não esquecer: as novilhas, tá? A gente falou das primíparas precoces, dos animais de alto desempenho e, por último, as novilhas precoces, tá? Essa categoria também é muito, mas muito exigente. Eu vou explicar passo a passo de cada uma, tá? Primeira categoria que a gente falou, as primíparas precoces. Por quê? Ela já se enquadra num grau de exigência muito grande por já ser primípara, tá? Enquanto mais cedo, quanto mais cedo eu coloco uma prenhez dentro desse organismo, dentro dessa fêmea, mais eu aumento a sua exigência, porque ainda é um organismo em construção, tá? Então ele ainda é um organismo que não está totalmente formado na sua estrutura óssea, não está totalmente formado na sua estrutura reprodutiva, não está totalmente formado na sua estrutura corporal, principalmente quando a gente fala de órgão, tá? E de trato gastrointestinal, que é importantíssimo para absorver os nutrientes dessa dieta, e ela não está estruturada ainda em tamanho. E além de ter que fazer tudo isso, a gente coloca dentro desse animal uma prenhez, tá? Na verdade, a gente está colocando a segunda prenhez dentro da primípara precoce e esse animal ele está lactando. Ou seja, é um processo metabólico produtivo que aumenta demais a necessidade animal. Então, nesses casos, é muito fácil a gente escorregar no processo produtivo, escorregar no oferecimento de nutrientes para essa categoria. Então, é uma categoria onde a dieta tem que estar acima dos 11% de proteína bruta total. E se você não souber manejar pasto, você não consegue entregar nem 9%. Então, você pode até ter conseguido reemprenhar ela, mas a tendência à perda de peso é muito grande. E isso, no final das contas, vai refletir muito na sua cria, vai refletir muito na sua construção fetal, na construção do filho ou da filha desse animal. E aí, todo esse processo de precocidade,
que a gente está implementando pode ir por água abaixo nessa categoria. Então ela é importantíssima, tem que se tomar muito cuidado e vale muito, nesse caso, uma suplementação maior, ou uma suplementação que traga mais nutrientes do que uma suplementação mineral comum, tá? Segunda categoria, animais em confinamento. Meio que essas três que a gente vai comentar, elas trabalham muito juntas, tá? Mas os animais em confinamento, eles também têm uma exigência altíssima. Quando a gente fala, por exemplo, de exigência mineral de um animal de engorda, a gente está falando de 4 gramas de fósforo, por exemplo, de ingestão diária. Um sal 40 faz isso. Mas um animal que precisa converter uma porrada de energia, uma dieta extremamente densa, tá? Em 1,5 kg, 1,8 kg, 2 kg por dia, a exigência proteica dele vai lá em cima, 12, 13% de proteína. Ela quase que bate com a exigência proteica, por exemplo, de uma vaca em lactação, de uma vaca de leite em lactação. A exigência energética, ou seja, essa dieta ela tem que estar acima dos 75% de energia, é muita coisa. É muito difícil fazer dietas desse jeito, tá? E a parte mineral é violentíssima, tem que ser muito alta. Então é um animal que precisa lamber aí 9, 10, até em alguns casos 12 gramas, por exemplo, de fósforo por dia. É mais exigente que uma vaca de campo, uma vaca comum em lactação. E nesse caso, se a gente não der esses nutrientes, não é que ele não vai produzir, ele até vai, só que ele não vai atingir o máximo da sua capacidade produtiva, certo? Então, em dietas dessa natureza, a gente tem que ser muito criterioso. Com o alimento volumoso, ele tem que ter altíssima digestibilidade. Os grãos também utilizados têm que ser de altíssima qualidade, altíssima digestibilidade. E a porção mineral, a parte mineral, ela tem que estar sempre lá em cima para atender a exigência dele, tá? Terceira categoria, as primíparas. Deixa eu ver se eu não errei, se eu não estou confundindo os nomes. Terceira categoria, as novilhas precoces, tá? O que seriam essas novilhas precoces? Seriam animais recém-desmamados que a gente está preparando para o mais rapidamente possível serem inseminadas. Para elas serem inseminadas aí com 11, 12, 13, no máximo 14 meses para entrar dentro desse crivo do precoce. Para que isso aconteça, a gente tem que estar pensando nutrição, a gente tem que estar pensando suplementação desde o primeiro dia do nascimento. E também pensando na qualidade da oferta nutricional que a gente vai dar para a mãe dela, para ela produzir leite e continuar ganhando peso. Para a gente conseguir emprenhar, por exemplo, uma novilha de 12 meses, ela tem que estar na casa dos seus 280, 300 quilos. Vamos colocar aqui 300 quilos. Se a gente dividir por 12 meses, tá? A gente está falando que esse animal tem que ganhar por dia 25 quilos, tá? Vamos arredondar essa conta, ó. 300, ela nasce com 30, vamos reformular na verdade. Ela nasce com 30, a gente precisa ganhar 270 quilos em 12 meses. Dividido por 12 dá 22,5 kg por mês, tá? Se eu dividir isso aqui por 30 para saber os dias, a gente tem que ter um GMD médio do nascimento até a estação de monta de 750 gramas. É um GMD muito alto, tá? É um GMD de alto desempenho. Então nessas categorias é muito fácil a gente errar. Porque a suplementação mineral, a suplementação proteica e energética tem que estar presente na vida desse animal desde lá de trás. E também a suplementação da sua mãe, pensando no seu período de lactação, também tem que estar em dia. Porque para ganhar 700 gramas por dia durante a sua fase de lactação, essa mãe tem que produzir mais de 4 litros de leite por dia, de média. Então é muita coisa, é uma exigência nutricional altíssima. E principalmente essas duas categorias mais exigentes que envolvem prenhez, se elas não forem bem suplementadas e bem tratadas, a gente acaba diminuindo a produção da fazenda. É claro que depois a gente vai entrar em outro conceito, se vale a pena ou não tê-las, se vale a pena ou não tentar fazê-las, tá? E o custo que tudo isso tem dentro de uma fazenda de corte.
mas no final das contas, se a gente pensar metabolicamente, se a gente pensar em suplementação e exigência, essas são as 3 categorias que eu julgo como as mais exigentes dentro da fazenda, as categorias de maior cuidado, de maior atenção que você tem que ter no planejamento nutricional, beleza? Se você gostou desse vídeo, pô, se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente. Ativa o sininho das notificações, é importantíssimo essa ativação, pô, são 3 vídeos por semana de muito conteúdo bom pra vocês. E deixa um like, que assim o YouTube entende que a gente está produzindo um conteúdo de qualidade e vai mandar isso para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Pessoal, mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo.